Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu farei a correção da segunda fase da prova da Unesp 2021, que aconteceu exatamente 2 fins de semana atrás, né? Então, a Unesp, com sua segunda fase tendo sido muito tumultuada, foi adiada várias vezes por conta da pandemia, né? Foi em um dia apenas, num formato diferente. A prova da segunda fase esse ano foi teste, né? Não foi no seu modelo tradicional, que é a prova dissertativa. Então teve várias mudanças, né? Tiveram várias mudanças nessa prova, e eu vou fazer a correção aqui das questões de história dessa prova que passou. Uma prova que, como a Unesp tem seguido ultimamente, foi muito boa, foi dentro do esperado, com assuntos que são sempre cobrados, nenhuma grande novidade na parte de história. Então vamos direto às questões. Eu estou aqui com a versão 1 da prova, tá? Então eu vou fazer a correção da versão 1, vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui. Aí. Estamos aqui com a versão 1. Vou dar um zoom. Então, nessa versão que eu estou usando aqui, versão 1 da Unesp 2021, segunda fase, a primeira questão de história era a questão 21. Tá? Essa questão aqui que trazia um trecho do Jacques Le Goff, medievalista extremamente conhecido. Vamos ver o que esse pequeno trecho nos diz. Até o século XIV, houve uma doença muito disseminada e muito temida, a lepra. Nas cidades foram construídos hospitais especializados para os leprosos. Como se pensava que a lepra era contagiosa, os leprosos que andavam pelas ruas deviam sacudir uma espécie de sineta, a matraca, tá? E aí, então, gente, ele pergunta, a lepra ou hanseníase era temida na Idade Média por quê? Então, aqui, vamos lembrar de uma coisa, né? Uma coisa importante. Se vocês prestaram bastante atenção nesse trecho, você imagina a situação de um leproso, no contexto aqui do século XIV. Além da pessoa sofrer com a doença, ela sofria com um extremo preconceito. Né? Porque, como o próprio texto diz, os leprosos, eles, além de tudo, eles tinham que andar com uma matraca, né? Uma sineta na mão, para a pessoa saber identificar quem eram os leprosos. Né? E vocês sabem que os leprosos, de fato, eles eram muito mal vistos na sociedade. Aliás, gente, estamos falando aqui de uma sociedade no qual ainda não existia microscópio, não existia vacina. Então, durante séculos e séculos ao longo da história, aqui está falando do século XIV, mas poderia ser o século XV, XVI, né? Não precisa necessariamente ser a Idade Média, a Idade Moderna também foi assim, basta lembrar quando os portugueses eles chegaram aqui no Brasil, quantas doenças eles não trouxeram e quantos indígenas não morreram com as doenças. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que a doença, ela matou muito, grande parte da humanidade ao longo de séculos. Porque a medicina, muitas vezes, não conseguia identificar qual era o agente causador de determinadas doenças, como foi, por exemplo, a peste negra, no mesmo século XIV. E, além disso, né, por não haver microscópio e tudo mais, não havia vacinas. Então, a doença era realmente algo que assustava muitas pessoas. E aqui nós estamos falando de uma sociedade altamente religiosa, uma Europa ali do século XIV, no qual a religião permeava a vida das pessoas. Então, era normal algum tipo de doença como essa, né, uma doença terrível que matava muitas pessoas e contagiava, deformava as pessoas, isso estar associado a algo religioso ou algum castigo de Deus. Isso não aconteceu só com a lepra. Tá? Então, nesse sentido, a alternativa correta, né, quando eu pergunto a lepra ou hanseníase, era temida na Idade Média por quê? Então, a mais adequada é a letra C, aqui, né? Que afirma o seguinte, que a lepra representava, além do risco do sofrimento e da morte, a existência de preconceitos sociais e a crença de que a doença era uma manifestação da vontade e do castigo divinos. Vamos lembrar que, durante o surto de peste negra, a pandemia de peste negra, ali em meados do século XIV, grande parte da cristandade europeia acusou os judeus, por exemplo, de serem os causadores, os culpados, né, pela aquela praga que Deus havia enviado.
Alguns vão falar que é por conta do comércio que estava crescendo, né? Aquela busca pelo lucro, e aí Deus estava castigando por conta dessa busca incessante pelo lucro, pela usura, né? E vão acusar os judeus de praticarem a usura. Então, lepra, peste bubônica e outras doenças, geralmente, como não havia uma explicação, eles não conseguiam explicar de outra forma, muitas vezes eles buscavam explicações religiosas, tá bom? Então aqui é a letra C, nessa 21. Agora vamos para a 22 e 23, né? Temos que ler esses textos aqui para poder responder a 22 e 23. Então, leia os textos para responder as questões 22 e 23. Texto 1. Nenhum documento permite afirmar que Pedro Álvares Cabral partira de Lisboa com o propósito de descobrir novas terras. A intencionalidade da descoberta não encontra fundamento em nenhuma das testemunhas, seja Pero Vaz de Caminha, Mestre João ou piloto anônimo. A armada partiu com destino à Índia. E foi só isso. Então aqui nós temos um pequeno trecho, gente, afirmando que não há provas de que havia intenção em Pedro Álvares Cabral em chegar ao Brasil. Tá? O que nós podemos afirmar de acordo com os documentos, e aqui é uma questão importante, porque isso mostra o limite do historiador. O historiador não pode inventar nada. Se não tem até hoje nenhum documento que prova, olha, Pedro Álvares Cabral quis vir ao Brasil, né? Antes, você pode levantar hipóteses, o historiador pode levantar hipóteses de acordo com os documentos. Né? Tanto é que tem historiadores que defendem que sim, ele quis passar aqui, e outros que não, que foi acabou sem querer chegando aqui, né? Digamos assim. Existem, não vou entrar aqui nos argumentos prós e contras, os argumentos de um lado, do outro, mas existem tantos argumentos sólidos de um lado quanto do outro, mas não tem como termos a certeza. Por quê? Porque até hoje não tem nenhum documento que está provando que, olha, realmente Pedro Álvares Cabral tinha intenção de, antes de ir para a Índia, antes ele quis passar ao Brasil. Porque uma coisa nós temos certeza, a viagem de Cabral era destinada à Índia. Isso, nós sabemos isso. Agora, se nesse meio caminho ele quis passar aqui ou não, nós não podemos afirmar categoricamente. Tá? Por quê? Porque os documentos ainda nos limitam nesse ponto. Agora vamos ver o texto 2. Quando Pedro Álvares Cabral e seus homens chegaram à costa da atual Bahia em 1500, não havia, obviamente, nem Brasil nem brasileiros. Pode ser, como que querem muitos historiadores, que outros tenham andado por ali antes, mas disso não ficou registro consistente. E foram Pero Vaz de Caminha e Mestre João os autores das primeiras narrativas sobre a Nova Terra e seu céu. O que esse texto está querendo dizer, gente? Está querendo dizer o seguinte: Cabral foi o primeiro europeu que passou pelo Brasil? Não, não foi o primeiro. Outros passaram, teve uma expedição de um espanhol chamado Vicente Pinzon, teve um português chamado Duarte Pacheco Pereira, que veio também para cá antes, né, passou pelo Brasil antes. Agora, quem de fato relatou, documentou sobre essa terra antes de todo mundo e de fato desceu aqui, foi, querendo ou não, Pero Vaz de Caminha com a sua carta, né, e Pedro Álvares Cabral e sua esquadra, né. Pero Vaz de Caminha era o escrivão da esquadra de Cabral. Então, agora vamos responder a questão 22. Os dois textos referem-se à expedição de Cabral, que aportou no litoral do futuro território do Brasil em 1500. A documentação citada nos textos é, de acordo com os autores, então, o que nós podemos afirmar sobre a documentação acerca desse episódio, o episódio do descobrimento, né? Então, vamos lá. A resposta mais correta aqui é a letra B. Olha o que a letra B ela diz. Que a documentação é insuficiente para a compreensão dos objetivos exatos da empreitada e impede afirmações categóricas sobre a intencionalidade e o pioneirismo na conquista das novas terras. Então, o que essa afirmação ela está querendo dizer? Que os documentos eles não são suficientes para nós afirmarmos, Pedro Álvares Cabral quis chegar ao Brasil antes de ir para a Índia. Não tem como afirmar isso com toda certeza. Como eu disse, pode levantar hipótese, como alguns historiadores fazem, mas afirmar com certeza, ainda não. Né? Não sabemos se um dia poderemos, depende dos documentos. Se forem encontrados novos documentos e tudo mais, novas perguntas formuladas aos documentos. E enfim, né? Então,
a resposta mais adequada é a B de bola. Agora vamos para a 23. Também baseada no texto, né? Opa, lá em cima. Então, questão 23. A afirmação do texto 2 que Pedro Álvares Cabral e seus homens chegaram à costa da atual Bahia em 1500, não havia, obviamente, nem Brasil nem brasileiros, é correta, pois. Vamos lá. Por que ele está afirmando que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui não havia nem Brasil e nem brasileiros, tá? Então, a mais adequada aqui, vamos analisar, é a letra E. Por quê? Porque a ideia de nacionalidade se concretizou apenas após a conquista da autonomia política e a superação da condição colonial. O que ele está querendo dizer aqui? Quando que começa a surgir uma identidade nacional no Brasil? Quando que começa a surgir uma ideia de Brasil e brasileiros, né? Todos pertencentes a um povo só? De 1822 para frente. É da independência, de 7 de setembro de 1822, dali em diante começa a se construir o Brasil, de fato. Um país, uma nação com uma identidade. E olha que foi muito difícil, hein? Vamos lembrar do período regencial, quantas revoltas separatistas não aconteceram. Então, vamos lembrar. Tá? Então, aqui é a letra E. Agora, vamos para a questão 24. Aqui temos um texto, né? O quilombo, sobre quilombo, hein? Ó, mais uma vez, mais um aqui de História do Brasil. Até agora, prova, hein? Recheada de História do Brasil. O quilombo significou uma alternativa concreta à ordem escravista. E por isso tornou-se um problema real e bastante amedrontador para a sociedade colonial e para as autoridades que precisavam combatê-lo de modo sistemático. Mas, ao mesmo tempo, o quilombo era parte da sociedade que o reprimia, em função dos diversos vínculos que tinha com os diferentes setores desta. Tais vínculos de natureza muito variada incluíam a criação de toda sorte de relações comerciais com as populações vizinhas, a formação de redes mais ou menos complexas para obtenção de informações e, como não poderia deixar de ser, o cultivo de um sem número de laços afetivos e amorosos que se intercruzaram nas periferias urbanas e nas fazendas, tá? Então, gente, ó, mais uma vez, só observação, mais uma vez, nós temos um trecho desse livro aqui, Brasil, uma biografia, da Lilia Schwartz e da Heloise Starling. Livro esse que eu tenho, tá aqui na estante aqui atrás, depois eu pego para vocês verem, mas fica a dica aí para quem presta vestibular que esse livro, Brasil, uma biografia, tem sido muito utilizado em provas de vestibulares e concursos. Trechos dele têm sido muito utilizados. É um resumão da história do Brasil, né? Um calhamaço de quase 700 páginas. Para quem quer se aprofundar, quem presta aí cursos mais que exigem uma concorrência maior, né? Um estudo mais aprofundado, vale a pena dar uma olhadinha nesse livro. Gente, aqui é o seguinte. Então nós temos um pequeno trecho aqui falando sobre o quilombo. Olha como era complexo, né? Olha como a sociedade colonial brasileira era complexa. Às vezes a gente pensa em quilombo, a gente pensa, poxa, o quilombo era uma sociedade isolada. Não. O quilombo sozinho não conseguiria sobreviver. Então, por que, por exemplo, o quilombo de Palmares virou uma obsessão da elite brasileira e elite política em destruir o quilombo de Palmares? Por quê? Porque ele incomodou. E eu estou afirmando isso porque é o seguinte, gente, existiam vários quilombos. Existiam vários quilombos. E ainda existem quilombos no Brasil. Mas aqui estamos falando do período colonial. Existiam vários quilombos espalhados por várias regiões do Brasil, né? E nem todos eram reprimidos. Dependia muito. Se um quilombo começava a crescer muito e ameaçar a ordem, começava a se tornar exemplo para outros escravizados se rebelarem, aí ele se tornava perigoso e precisava ser exterminado, na visão da elite colonial brasileira. Foi o caso do quilombo dos Palmares, né? O quilombo de Palmares. Mas muitos não foram reprimidos. Então isso varia muito. Tá? As comunidades quilombolas, elas tinham relações com as fazendas ao redor, trocavam comércio, né, trocavam mercadorias. Era uma relação complexa, só que quando o quilombo começava a durar muito
e crescer muito, aí ele se tornava uma ameaça. Porque o quilombo, para quem não sabe, é uma comunidade formada geralmente por escravizados que haviam fugido. Não só africanos, indígenas também. Ah, e além de escravizados, tinham mais pessoas também? Sim. Gente, o quilombo, nós podemos resumir, era uma comunidade que abrigava os desfavorecidos e marginalizados. Né? Então, todo mundo que estava fugindo, né, ou tentando uma maneira diferente de sobrevivência, não todos, né, mas muita gente que acabou fugindo de fazenda, ou escravo indígena, ou escravo africano, ou pessoas mesmo, mestiços, que não tinham outra forma de sobreviver, acabavam vivendo em quilombos, acabavam encontrando um quilombo e passando a viver ali dentro. Tá? Então, era uma comunidade bem complexa. Agora, vamos ver qual alternativa está mais adequada acerca dessas comunidades quilombolas. Os quilombos existentes no Brasil colonial podem ser caracterizados como espaços do quê? Né? Então, ó, a mais adequada é a letra C, que fala que os quilombos podem ser caracterizados como espaços articulados à ordem estabelecida na sociedade colonial, pois resultavam da lógica do escravismo. Sim, porque a maior parte das pessoas que vão compor o quilombo são escravizados fugidos. Né? E, ao mesmo tempo, mantinham conexões regulares com comunidades e cidades próximas. Tá bom? Então, aquilo que eu estava falando para vocês. Os quilombos, inclusive o quilombo de Palmares, tinha grandes laços com cidades e comunidades ao seu redor. Vamos para a próxima, questão 25. Observe a imagem e leia o texto. Então, nós temos aqui, né, uma imagem, projeto do Panóptico, novo modelo de vigilância proposto por Jeremy Bentham no final do século XVIII, para ser utilizado em presídios e outros espaços que exigissem controle rigoroso. Jeremy Bentham foi um pensador utilitarista do século XVIII, mais conhecido como o século das luzes, ou seja, ele estava dentro do contexto do iluminismo. E quando eu falo que ele era um utilitarista, era um cara que tentava aplicar a razão total à sociedade, né? Inclusive afirmando que você precisava sempre buscar fazer o correto, independente do que isso pudesse acarretar, né? Então você não deveria agir pelos sentimentos, mas sim pela racionalidade na sociedade e fazer sempre aquilo que é o correto racionalmente falando, né? O que pode trazer muitos problemas, né? E em alguns casos, e que levou o pensamento utilitarista levou a muitos problemas, né? Então aquilo, eu desprezo os sentimentos humanos e faço o que é necessário. Complicado em alguns casos, né? E aí embaixo nós temos o presídio da Ilha de Pinos, em Cuba, construído no final da década de 1920, a partir do modelo do Panóptico e hoje abandonado, né? Então dá para ver aqui que há uma torre no centro do antigo presídio e pequenas celas ao redor, né? Então, dessa torre, o vigia conseguia controlar todo mundo. Uma torre no meio e as celas formando uma circunferência ao redor, né? Uma em cima da outra, formando uma circunferência, seguindo o modelo aqui do Panóptico, apresentado por Jeremy Bentham. Então, vamos lá. Vamos agora ao texto, né? O texto, tem um texto depois dessas imagens. Aqui, ó. O princípio é, na periferia, uma construção em anel, no centro, uma torre. Esta possui grandes janelas que se abrem para a parte interior do anel. A construção periférica é dividida em celas, cada uma ocupando toda a largura da construção. Estas celas têm duas janelas, uma abrindo-se para o interior, correspondendo às janelas da torre, outra dando para o exterior. Permite que a luz atravesse a cela de um lado a outro. Basta então colocar um vigia na torre central e em cada cela trancafiar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um estudante. Devido ao efeito de contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se na luminosidade, as pequenas silhuetas prisioneiras nas celas da periferia. Em suma, inverte-se o princípio da masmorra. A luz e o olhar de um vigia captam melhor que o escuro que no fundo protegia. As mudanças econômicas do século XVIII tornaram necessário fazer circular os efeitos do poder
dos canais cada vez mais sutis, chegando até os próprios indivíduos, seus corpos, seus gestos, cada um dos seus desempenhos cotidianos. Que o poder, mesmo tendo uma multiplicidade de homens a gerir, seja tão eficaz quanto ele se exercesse sobre um só. Bentham coloca o problema da visibilidade, mas pensando em uma visibilidade organizada, inteiramente em torno de um olhar dominador e vigilante. Ele faz funcionar o projeto de uma visibilidade universal, que agiria em proveito de um poder rigoroso e meticuloso, né? Então, nós temos aí o texto, né, fazendo referência ao projeto do Jeremy Bentham. E agora vamos ver qual alternativa está mais adequada. O projeto de panóptico de Bentham associou-se na origem ao quê? A resposta mais correta é a letra A lógica do individualismo e da racionalidade difundidos no iluminismo. E hoje manifesta-se indiretamente no uso sistemático de câmeras de segurança para vigilância do cotidiano. Então, a gente não pode esquecer que o pensamento iluminista é um pensamento totalmente individualista, acima de tudo. É um pensamento individualista. É um pensamento no qual coloca o indivíduo acima de tudo e a racionalidade acima de tudo. O indivíduo e a sua razão acima de tudo. A defesa da propriedade privada, dos valores burgueses e essa preocupação cada vez mais, que chegou até os nossos dias, cada vez mais da segurança. Então, hoje nós vemos uma sociedade altamente individualista, até muito mais do que aquela do século XVIII, do Bentham, onde a vigilância, a preocupação com a minha vida e a segurança está acima de tudo, e eu me cerco de câmeras, ainda mais se eu tiver dinheiro. Tá? Então, nós temos aqui, olha que questão interessante, né? Fazendo uma ponte com o iluminismo e a vigilância do século XXI. Muito interessante essa questão. Vamos para a próxima. 26. Essa é bem direta, né? As revoluções inglesas do século XVII são consideradas por alguns historiadores as primeiras revoluções burguesas, pois de quais revoluções ele está falando aqui? Quais são as revoluções inglesas do século XVII? Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Tá? Então, o que eu posso falar dessas duas revoluções? O que nós podemos afirmar que essas duas revoluções trouxeram de mudanças para a Inglaterra? Bom, gente, a Revolução Puritana, conhecida como Guerra Civil, também lá na Inglaterra, a Revolução Puritana, ela tirou o Carlos I do poder, da dinastia Stuart, decapitou o Carlos I, inclusive. Foi liderada por um homem chamado Oliver Cromwell, líder dos puritanos, e proclamou a República Puritana na Inglaterra. Durante 10 anos, 9 para ser mais específico, durante 9 anos, a Inglaterra deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república puritana, na qual os interesses da burguesia mercantil foram colocados acima de tudo. Lembra lá dos atos de navegação. E depois o rei voltou a reassumir o poder, né? Depois com Carlos II, Jaime II. Só que depois veio a Revolução Gloriosa, em 1688 e 89, que manteve a monarquia, mas criou o parlamentarismo, né? A monarquia parlamentarista. Limitou o poder do rei e entregou o poder ao parlamento. Então nós podemos afirmar que essas duas revoluções, elas ampliaram o espaço de atuação política e comercial dos comerciantes britânicos, que é a letra B. A burguesia, mesmo que ainda não conseguindo chegar totalmente ao poder, começou a ampliar sua atuação. No primeiro momento com Oliver Cromwell, ali a burguesia teve uma atuação na política maior, depois retraiu de novo, a burguesia foi tirada do poder novamente, mas começou a ganhar espaço cada vez maior dentro do parlamento, especialmente após a Revolução Gloriosa. Então, 26, letra B. 27. A glorificação da guerra e do heroísmo já era tema constante na literatura nacionalista. Os escritores nazistas só vieram repetir os clichês já surrados
de exaltação dos valores militares, do sacrifício, da força de guerra como fator de surgimento do orgulho nacional. Para o nazismo, a guerra era o cume de uma decisão de cuja verdade não se poderia escapar. Sabiam que tudo estava sendo jogado nela, né? Então, nós temos aqui uma das características do regime nazista, que é o extremo militarismo e nacionalismo, né? Então, o regime nazista era um regime que exaltava a guerra e que exaltava a superioridade germânica. E essa superioridade deveria ser provada através da guerra, da expansão alemã sobre o chamado espaço vital, sobre territórios que o Hitler falava que eram territórios germânicos, de origem germânica, e que deveriam fazer parte do Terceiro Reich. E a Alemanha deveria mostrar sua superioridade através da guerra. Tá? No contexto histórico descrito, o que nós podemos afirmar? Qual que é a mais adequada aqui? Né? A resposta mais adequada é a letra D, que fala que a glorificação de guerra relaciona-se ao enaltecimento das campanhas militares dos alemães na história e a sustentação pela ideologia nazista da centralidade do conflito como hierarquizador de pessoas e nações. O que o Hitler falava? Olha, quero criar o Terceiro Reich, porque o povo alemão é grande. Desde a antiguidade, os povos germânicos derrotaram os romanos, no Império Romano. E veja, tivemos o Primeiro Reich, Sacro Império Romano Germânico. Tivemos o Segundo Reich, Império do Otto von Bismarck, que acabou com a Primeira Guerra, e ele estava criando o Terceiro. Então ele usava da história para provar que o povo alemão era superior racialmente e militarmente. Tá? Então, letra D. E agora vamos para a 28. Observe a charge de Ziraldo, originalmente publicada em 1968, né? Aí, o AI-5. Te cuida, que a barra tá pesando para as cobras, né? A cobra fala ali pro elefante. Mas eu não sou cobra, o elefante responde. E aí a cobra fala, prova para eles. Isso aqui é uma crítica, né, ao ato institucional de número 5, que é o ato que deu total poder aos militares na época da ditadura. Né? Então, ali em dezembro de 1968, o ato institucional de número 5, que eram aqueles decretos que vinham do presidente, né, presidente, entre aspas, e não precisava nem passar pelo Congresso, virava lei automaticamente, isso eram os atos institucionais, ou seja, eram atos que estavam acima da Constituição, e o ato 5 foi o mais violento, né, porque tirou o direito de habeas corpus em caso de crime político, permitiu com que o presidente da República pudesse caçar mandatos, demitir funcionários públicos, perseguir, né, exilar, e por aí vai. Tirou o habeas corpus, gente, o seu direito de ter, de passar por um julgamento, de ter um advogado. Tirou. Então, se o presidente mandava prender agora, você era preso direto, nem passava por julgamento, nem tinha direito à ligação, não tinha direito a ter um advogado a nada, e muito mais coisas, né? O ato 5 foi terrível. E aí, né? O que essa charge está querendo dizer? Como essa política, a partir do ato 5, passou a atuar. Ah, se o regime militar está falando que você é inimigo, que você é um comunista, ah, mas eu não sou. Ah, mas prova para eles. É o que está querendo dizer aqui, com o elefante, né? E com a cobra. Então, ah, mas eu não sou inimigo eu não sou inimigo dos militares. Ah, eu não sou comunista, eu não sou. Não, mas prova para eles, eles estão falando que você é. Então, olha o descolamento da realidade e a arbitrariedade do ato 5. Então, nós temos aqui a mais adequada, né? O diálogo entre o elefante e as cobras, associado à decretação do ato institucional de número 5, sugere o quê? Letra E. O distanciamento entre a sociedade e o regime político e a dissolução das garantias e dos direitos democráticos. Né? Então, total descolamento dos militares com a realidade brasileira, vão perseguir muita gente, inclusive muita gente inocente foi torturada e morta. É a perda de qualquer tipo de direito democrático, né? Total. Bom, gente, a prova de história foi isso.
Espero então que vocês tenham gostado. Resolvi aqui as questões de história para vocês. Deixa o comentário aqui, se alguém ficou com alguma dúvida, pode deixar o comentário aqui embaixo que eu respondo. Tá? Se gostou do vídeo, deixa o like, me ajuda bastante. E se achar pertinente, compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima.